Olá pessoal, eu sou o professor Paulo Ricardo e nesse vídeo, eu vou fazer a correção de toda a prova da UBMEP de nível 3, tá bom? Pode ser que o vídeo fique um pouco longo, você pode passar para a questão que você teve dificuldade ou tem curiosidade de como é que se resolve ela, tá bom? Então, vamos lá às nossas questões. A primeira questão falava o seguinte: Henrique pensou em um número. Então, ele pensou em um número, então suponha que esse número que ele pensou seja, eu chame de x, né? Já que eu não sei qual é ele. Ele pegou esse número e multiplicou por 3, ou seja, ele pensou no x, depois ele multiplicou por 3 e ficou 3x, né? Depois ele somou 3, ou seja, ele pegou 3x, aí somou 3, bom? Depois ele dividiu por 3, então eu vou pegar esse 3x mais 3, aí eu vou dividir por 3. Aqui dá para me simplificar, né? Essa divisão, ela é igual a x mais 1, né? Divido 3x por 3 é x, e 3 dividido para 3 é 1. Depois que ele encontrou o x mais 1, né? Ele subtraiu 3, né? Então, subtraiu 3, ou seja, ficou com x mais 1 menos 3. Então, isso aqui é igual a x menos 2, certo? Menos 2. Calculou a raiz cúbica, ou seja, ele pegou, depois que ele obtém aqui o x menos 2, ele vai ter a raiz cúbica, x menos 2, e obteve 3 como resultado. Então, a raiz cúbica de x menos 2 é igual a 3. Bom, aí o que é que eu vou fazer? É, eu vou pegar e passar a raiz cúbica para, digamos assim, passar para o outro lado, né? Então, na verdade, é pegar e elevar o 3 ao cubo, né? Fica x menos 2 igual a 3 elevado a 3. Então, x menos 2 seria igual a 27, né? Então, x é igual... Esse menos 2 vai passar para o lado do 27 com sinal de positivo. Então, vai ficar 27 mais 2 é igual a 29. Então, x é 29. Aí ele pergunta qual é a soma dos algarismos. Então basta você fazer 2 mais 9, né? Que é igual a 11, né? Então, 11 seria a resposta. E a questãozinha é simples, né? E boas para fazer. Seria gabarito A. Então, 2. Os números x e y são tais que 80% de x, 80% de x. Como é que você representa a porcentagem do número? 80% de x é 80%, né? 80% de x, então multiplica pelo x. 80% de x é igual a 20% de y, ou seja, 20% de y, né? Então, tem 100 dividindo de um lado, tem 100 dividindo de outro lado, você pode simplificar, cortar os 100, ó. Aí fica só com 80x igual a 20y, certo? Aí eu vou fazer o seguinte, esse 20 que multiplica o y, eu vou passar dividindo o x. Então, y é igual a 80x dividido para 20. Zero com zero. 8 dividido para 2 é 4. Isso aqui dá 4x. Ou seja, y é igual a 4x. E a mesma coisa que 4x igual a y, né? Então, por isso que era item E, de elefante. Então, é uma questãozinha simples e vou te fazer. Questão 3. A professora Brenda aplicou uma prova para 25 estudantes e cometeu um erro ao escrever a nota da aluna Alice, registrando 3,6 ao invés de 8,6. Com esse erro, a média das notas foi de 7,2. Qual passou a ser a média das notas depois de corrigir esse erro? Então, você pode pensar assim, como é uma média, né? E tem 25 estudantes, então eu pegaria, faria a soma das notas de todos os alunos, divido por 25 e dá a média, certo?
É, pensa aqui comigo. Vamos calcular a média da aluna de maneira correta, né? A nota dela é 8,6. Então, 8,6 mais. Aí eu vou pegar e vou. Suponho que o 8,6, que é a nota da Brenda, ela é a aluna de número 1. Aí eu vou ter a nota do aluno 2, vou ter a nota do aluno 3, tá? Até a nota do aluno 25, tá? Esse A1, A2, A3 seriam as notas dos alunos, a 25. Se eu for calcular essa média aqui, dividir por 25, isso aqui vai dar a minha nova média que eu estou procurando. Agora, observe, né, que a média que eu estou procurando chamar aqui de M, beleza? Agora, lembre que a gente pode... Eu vou fazer aqui uma pequena manipulação para ficar bem claro para vocês o que acontece de fato. Ó. O 8,6 eu posso separar como um 5 mais 3,6. Mais aí A2, mais o A3, mais etc. até o A25, tá bom? Daqui ainda vai ser a minha média. Agora observe o seguinte, eu consigo separar a fração. Eu vou separar essas frações aqui, ó. Para essa fração aqui, ó. Eu sei quanto é que vale essa fração. Então eu vou ficar, ó, o 5 eu vou separar deles ali. Então vai ficar 5 sobre o 25. Lembra que o denominador vai junto, certo? 5 sobre 25 mais, agora sim, 3,6 mais A2 mais etc, etc, até a nota do aluno, né? Que é a minha nova média. Agora observe que que é essa parte aqui, ó. Essa parte aqui. Essa parte é justamente, né? Essa parte aqui todinha é justamente a média que a professora fez com a nota errada. É porque ela, em vez de ser 8,6, ela não colocou 3,6, certo? E aqui ela fez a média com as notas dos outros alunos. Então, essa fração aqui é uma média que vale 7,2. Né? E essa fração aqui, 5 sobre 25, você pode simplificar, né? Fica 5 dividido por 5 fica 1, ficaria 1. E 25 dividido para 5 é 5, fica 1 dividido para 5, né? R$ 1 para 5 pessoas dá 20 centavos para cada. Então, o valor do M seria 0,2 mais 7,2. É o valor da média real. Ou seja, a média é 7,4, tá bom? Essa aqui você pode fazer essa continha mais direto, mas eu tentei fazer aqui passo a passo para ficar claro o que eu fiz, tá bom? Então, por isso que era o item D de bola, né? Vamos à questão 4. A travessia de um deserto dura 6 dias, né? Então, para atravessar o deserto dura 6 dias. Uma pessoa consegue carregar comida e água para apenas 4 dias. Omar quer atravessar esse deserto com a ajuda de alguns amigos, que podem lhe dar parte de seus suprimentos e retornar ao ponto de partida, né? Qual é a quantidade mínima de amigos que deve iniciar a travessia com Omar para que ele consiga atravessar o deserto e seus amigos retornem ao ponto de partida? Bom, a primeira coisa que vocês têm que observar é que se o Omar ele consegue carregar suprimentos apenas para 4 dias, então para completar 6 dias, ele precisa ganhar mais 2 dias de suprimento. Observe o seguinte, quando ele anda um dia, né, ele consome um dia de suprimento, a bolsa dele fica com espaço apenas para mais um dia, né? Se fica apenas, então nesse caso ele poderia viajar até 5 dias, o que seria insuficiente. Então é obrigatório alguém ir junto com o Omar pelo menos até 2 dias, porque se o Omar ele tem suprimento para 4 dias, ele precisa esvaziar suprimentos de 2 dias
para completar os 6 dias da viagem, entendeu? E você tem que observar que os amigos que vão com ele também precisam de suprimentos para voltar, tá bom? Então, se você for observar, com um amigo é insuficiente. Por quê? Ó, suponha que ele vá com um amigo, né? Então, eu vou ter o Omar, né? E o amigo dele aqui. Suponha que quando eles andam um dia no deserto, né? O Omar ele tem suprimentos para 3 dias, né? E o amigo dele também para 3 dias. Então, o Omar ele precisaria, nesse caso, de percorrer mais um dia para ter espaço para os 2 dias de suprimento. Então, ele vai andar mais um dia, certo? Agora sim, nesse caso, todos eles têm suprimentos para 2 dias, certo? Só que o Omar ele precisa de mais 2 dias de suprimento, ok? Então, agora o que acontece se o amigo dele der os 2 dias de suprimento que lhe resta para o Omar? O Omar consegue atravessar, mas o amigo não consegue voltar, vai morrer no deserto. Então não pode. Então é impossível atravessar com um amigo. E a resposta seria com 2 amigos. Porque com 2 amigos é, fica perfeito. Porque, ó, pensa, no primeiro dia, né? No primeiro dia de caminhada, eu tenho 2 amigos, o amigo 1, né? O amigo 1, vou colocar dizer, o amigo 1, assim colocar o A1 e o amigo 2, tá bom? Quando se passar um dia, todo mundo, né, o Omar e os seus amigos, eles estão com suprimentos para 3 dias. Estão com suprimentos para 3 dias. O que é que vai acontecer? O amigo 1 vai voltar. Ele vai voltar. Só que para ele voltar, ele precisa de apenas um dia de suprimento. Ou seja, esse 3 aqui eu posso ver como 2 mais 1. Certo? E esse 1 é o suficiente para ele voltar. E o que é que ele vai fazer com esse 2? Ele vai doar. Ele vai doar 1 para o amigo 2 e vai doar 1 para o Omar. Bom? Então, continuando o raciocínio, né? Então, ao final do segundo dia, né? Ao final do segundo dia, né, de travessia, o amigo, né? O amigo 2, que é o que continuou com ele, ele já percorreu 2 dias, né? E ele consumiu 2 dias de suprimentos, né? Como ele tinha sido reabastecido aqui, ele tinha ficado com 4, né? Novamente. Então, como desses 4 ele consumiu mais um dia, ele ficou com 3 dias de suprimentos. O Omar, da mesma forma, está com 3 dias de suprimento. Só que esse 3 do amigo, para atravessar o deserto, eles precisam apenas de mais 4 dias de suprimento. Então, o Omar ele precisa de apenas mais um dia de suprimento. Observe que esse 3 é igual a... eu posso escrever ele como 2 mais 1, né? Já que eles percorreram 2 dias, com esses 2 aqui, o amigo ele consegue voltar. E esse 1 ele doa para o Omar. Ou seja, o Omar ele vai ficar, ao final do segundo dia, com 4 dias de suprimentos, que é suficiente para atravessar o deserto. Então, é por isso que com apenas 2 amigos, eles conseguem atravessar o deserto. Bom, questão 5. Uma fábrica recebeu uma encomenda de 100 gramas de bombons para entregar em 10 dias, né? Após 5 dias, seus 3 funcionários produziram, né, 20 quilos de bombons. No mínimo, quantos funcionários extras a fábrica precisa contratar para atender a encomenda no prazo, supondo-se que todos os funcionários tenham a mesma produção? Então, observe o seguinte, ó. Aqui parece que tem uma regra de 3, né? Porque eu tenho aqui, ó, é, um peso aqui, uma quantidade de dias aqui, né? Então, é o seguinte, ele tem que entregar 100 quilos de bombons para entregar em 10 dias, ou seja, vou anotando as informações. Então, ele tem que entregar 100 quilogramas em 10 dias. Bom, após 5 dias, seus 3 funcionários produziram 20 quilos de bombons.
Então, isso aqui é a produção que está ocorrendo entre os funcionários. Ou seja, eu tenho assim, ó, três funcionários, né? Vou colocar número de funcionários, né? Três funcionários, né? Vou colocar aqui número de dias. Em 5 dias, conseguiram fazer, né? Chocolate, coloca aqui o chocolate, tá bom? Fazer aqui 20 quilos de chocolate, certo? Então, ó, 3, 5, né? Aqui 2 e 20, aliás. No mínimo, quantos funcionários, ou seja, quantos funcionários extras são necessários para entregar, ou seja, se eu se já passou 5 dias, né? Ele tinha 10 dias para entregar, se já passaram 5 dias, ele tem mais 5 dias. Quantos funcionários em 5 dias produzem? Se ele já produziu 20 quilos, falta 80 para chegar nos 100, certo? Bom, então aqui é uma regra de 3, certo? Observe o seguinte, vamos pegar e vamos ver as grandezas que são diretamente ou inversamente proporcionais. Vamos comparar com o número de funcionários, ó. Se eu tiver mais funcionário, eu produzo mais chocolate em menos tempo, tá? Ou seja, 3 sobre x é igual a 5 sobre 5 vezes 20 sobre 80, tá bom? Então, eu corto zero com esse zero. Aí eu vou ter aqui, fazer aqui a multiplicação cruzada, ó. 5 vezes 2, 10. 10 vezes x, 10x. 3 vezes 5, 15, né? Aí 15 vezes 8, 15 vezes 8 dá 120. Então, x é igual a 120 dividido para 10. Corto zero com zero, então x é igual a 12. X é igual a 12, ou seja, precisa de 12 funcionários. Como eu já tenho 3 funcionários, eu preciso de quantos mais funcionários para completar os 12? Eu preciso de 9 funcionários extras, ó. Os 3 que eu já tenho e 9 extras, tá? Então, por isso que é a alternativa D. Ok? Questão 6. Admitam que sejam válidas ambas as seguintes sentenças. Pinóquio sempre mente. Ok, ele sempre mente. Pinóquio diz: todos os meus chapéus são verdes. Então, Pinóquio mentiu nessa afirmativa. Pessoal, se eu falar assim, ó, todos os meus chapéus são verdes, como é que isso daí se torna mentira? Quando nem todos os meus chapéus forem verdes, né? Não necessariamente precisam que todos não sejam verdes. Se apenas um não for verde, então já é mentira isso aqui. Ou seja, a negativa disso daqui seria algum, né? Eu posso escrever assim, ó, algum ou nem todos, algum dos meus chapéus não são verdes. E aqui, se você observar, se eu tenho essa afirmação, que algum dos meus chapéus não são verdes, significa que o Pinóquio tem um chapéu, né? Então, ele tem pelo menos um chapéu. Então, seria o item A, sem sombra de dúvidas. Bom, questão 7. Laura colou 27 cubinhos, alguns brancos e outros cinzentos, formando um cubo maior. A figura mostra duas vistas desse cubo, ambas com a mesma face em contato com a mesa. No máximo, quantos cubinhos brancos Lara usou para montar o cubo? Primeira coisa que vocês observam, né, é que aqui essa vista em relação a essa é um giro de 180 graus, né? Ó. Se você for observar, esse que está aqui atrás, ele veio parar aqui na frente, ó.
Ou seja, é como se eu tivesse pegado o cubo, ó, e tivesse girado ele aqui assim, tá bom? Então, vamos fazer aqui as continhas, né, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Aqui eu consigo contar 12 cubinhos, tá? Branco. E agora eu vou contar aqui, desse lado aqui, né? De tal maneira que eu não conte os que eu já contei, certo? Observe o seguinte, esses quatro aqui, ó, eu já contei. Então, porque são esses quatro aqui, certo? Esse daqui, né? Esse daqui eu também já contei. Por quê? Porque esse daqui é o que está nessa diagonal aqui, ó. E é toda essa diagonal, ó. Então, eu não vou contar com esse daqui, ó. Não conto com ele, já contei já. Então, eu vou marcar um X aqui nos que eu não posso contar. Esse aqui eu já contei. Esse daqui eu já contei. Esse daqui eu contei? Não, eu não contei esse. Vou marcar um pontinho. Esse aqui eu contei? Não, não contei esse. Esse daqui eu já contei? Aí você tem que pegar e comparar com essa diagonal aqui, certo? Ó, com essa daqui. Com essa daqui, ó. Ok? Observe o seguinte. Esse daqui eu já contei, né? Não conto com ele. Se você imaginar você girando nesse sentido, né? 180 graus, né? Esse lado aqui, ele vem bater desse lado aqui, certo? E esse lado aqui, ó, esse lado, né? Se torna esse lado. E desse lado aqui, veja que eu já contei dois que tem na lateral, ó. Já contei dois que tem na lateral, certo? Que é justamente esses dois aqui, ó. Esses dois, certo? Então significa que esse daqui e esse daqui eu não contei, né? Então aqui eu tenho ó, 1, 2, 3, 4. Então tem 4 aqui que eu não contei. Agora observe que ele não que 12 mais 4 seria 16, mas não é o máximo. Por que que não é o máximo? Porque tem os cubinhos aqui do centro, ó, deixa eu apagar aqui esse X. Os cubinhos que estão aqui no centro do cubo, né, estão da posição de número 2 para baixo, os que estão lá no meio, eu não consigo contar, olhando assim por essas vistas. E eles podem ser brancos. Ou seja, ainda pode ser que os do centro, os dois do centro que eu não consigo enxergar, eles sejam brancos. Ou seja, eu teria mais dois cubinhos brancos no máximo. Então, se eu somar tudo isso daqui, dá 12 mais 4, 16, mais 2, 18 cubinhos, que é o item D de Deus. Bom, questão 8. Um professor de educação física precisou escolher dentre seus alunos uma equipe formada por dois meninos e uma menina, ou por duas meninas e um menino. Ele observou que poderia fazer essa escolha de 25 maneiras diferentes. Quantos meninos e meninas são alunos desse professor? Isso aqui é um problema clássico de probabilidade, de combinação, aliás, né? Isso daqui é um nível para segundo ano. Eu vou fazer o seguinte, ó. Se x é o número, né, de meninos, e y é o número de meninas, eu tenho a seguinte situação. Como para você fazer uma escolha, né? Nesse caso aqui, a ordem não importa, eu vou ter uma combinação. Então, eu vou ter uma combinação de, no primeiro caso, dois meninos e uma menina. Então, de x meninos, eu vou escolher dois, né? E no segundo caso, eu vou escolher uma menina. E para escolher essa menina, eu tenho quantas possibilidades? Y, né? É porque é princípio multiplicativo, ok? Combinação de x2 seria x fatorial sobre 2 fatorial, aí esse fatorial aqui não ficou muito bom, 2 fatorial, aí x menos 2 fatorial, ou seja, ficaria aí vezes o y, ok? O y que é o número de meninas. Ficaria, fazendo simplificando aqui, expandindo o x fatorial, fica x vezes x menos 1 vezes
x menos 2 fatorial, sobre 2 fatorial é 2, aí x menos 2 fatorial, e o número de meninas, y, ok? Então, corta esse fatorial com esse fatorial. Então, nesse caso, com um homem, né? Um menino. Dois meninos, aliás. Dois meninos. E uma menina, eu vou ter x vezes x menos 1 vezes y dividido por 2, ok? Isso aí é o número de escolhas que você pode fazer para dois meninos e uma menina. Por outro lado, se eu for fazer a contagem para, nesse caso, para um menino, um homem, e duas meninas, né? Mulheres, eu vou ter, para escolher as meninas, uma combinação de y meninas escolher duas. E como eu vou escolher apenas um menino, eu tenho x possibilidades. Veja que essa estrutura aqui, essa estrutura aqui, é basicamente essa daqui. Apenas a gente trocou o x pelo y. Ou seja, a equação que eu vou obter aqui é basicamente a mesma dessa, apenas trocando os y pelo x. Então, eu vou ficar com y vezes y menos 1 vezes x sobre 2. Ok? Então, já que eu tenho essa possibilidade, né? Ou essa daqui de baixo, né? Essa ou essa, somando elas, você tem 25 maneiras. Então, eu vou somar possibilidades. Vou ter, como é o mesmo denominador, eu posso juntar tudo. Fica x vezes x menos 1 vezes y mais y vezes y menos 1 vezes x dividido por 2. Isso aqui dá igual a 25, que é a soma das possibilidades. Ou seja, esse 2 que está dividindo, eu passo ele multiplicando. Observe que eu tenho aqui, ó, nessa parcela, eu tenho x vezes y, e aqui eu também tenho x vezes y. Então, eu consigo colocar em evidência, ó, x e y, parênteses, x menos 1 mais y menos 1 é igual a 50. É que esse 2 passa multiplicando o 25. Então, x vezes y vezes, resolvendo aqui dentro, eu fico com x mais y menos 2 igual a 50. Ok? Então, eu vou fazer aqui essa conta em cima, tá faltando espaço, mas matemática é assim mesmo, né? Observe que o 50, pessoal, ó, eu vou fatorar o 50, então vai ficar x vezes y vezes x mais y menos 2 é igual a 50. Só que o 50 é 2 vezes 5 vezes 5, ok? Eu fatorei aqui o 50. Por quê, professor? Porque já que eu tenho uma multiplicação desse lado e uma multiplicação desse lado aqui, obrigatoriamente x e y ou vai ser 2 ou 5, ou um ou outro. E aí, o que é que você faz? Você dá valores para o x e o y, porque eles só podem ser no máximo 2 ou 5. Então, por exemplo, se você pegar o x igual a 2, certo? E o y igual a 5, ficaria 2 vezes 5. Então, ó, 2, já que o x é 2 e o y é 5, fica 2 mais 5, 7. 7 menos 2, 5. Ou seja, fechou. Então, o x é 2 e o y é 5, dá certo. Tá bom? E 2 mais 5 é 7. Por isso que é o item B de bola. Ok? Você poderia testar aqui, tipo, o x é, ser igual ao y, né? Você ia ver que não dava certo. Então, isso tem que ser diferente. Então, obrigatoriamente, 2 e 5, né? Vamos agora para a questão de número 9. A questão de número 9 diz o seguinte. Uma fábrica diminuiu a quantidade de chocolate
em uma caixa de 250 gramas para 200 gramas, mantendo o preço da caixa de chocolate, né? Qual foi o aumento percentual do preço do grama de chocolate? Ou seja, pessoal, eu quero saber quanto foi que aumentou o custo da grama do chocolate, né? Ok? Nesse caso, se eu chamar assim de ver o valor da caixa, né, de chocolate, o valor da caixa de chocolate, eu tenho uma relação, né? Uma relação que é o valor dividido pelo peso, ok? Tipo, porque eu quero uma relação de reais por grama, né? Então, é 2 reais, por exemplo, 2 reais para 50 gramas, né? Então, é uma coisa desse tipo. Então, eu tenho uma razão, né? Que antes era do valor da caixa dividido por 250 gramas. Depois, isso daqui ele passou a ser o mesmo valor, só que agora eu divido por 200. Observe que o denominador aqui, ó, diminuiu. Ou seja, a razão entre o valor e o peso, né, aumentou, né? Quando você diminui o denominador, a razão aumenta. Então, eu quero saber quanto foi que esse daqui aumentou em comparação a esse, em porcentagem. Então, eu sempre falo para os alunos que quando você quiser saber quantos por cento um número é em relação a outro, basta você dividir os números e multiplicar por 100. Ou seja, basta você fazer V. Eu quero saber quanto o V sobre 200. Eu vou dividir pelo V sobre 250. Divisão de fração. Fica o baixo com o de cima com o de baixo. Multiplicação aqui, né? Aí fica 250V dividido para 200V. Corto o V com o V, corto o zero com o zero. 25 dividido para 20, né? Simplificando aqui por 5, dá 5 sobre 4, né? 5 dividido para 4 dá 1,25. Aí você multiplica por 100, né? Multiplicando aqui por 100 para obter a porcentagem, fica 125%. Ou seja, aumentou, né? Dos 100%, aumentou 25% o preço do grama do chocolate. Então, por isso que a alternativa é de elefante. Bom, vamos lá para a questão de número 10. João montou 8 dados idênticos a partir da planificação da figura e com eles formou um cubo. Qual é a menor soma possível para os 24 números que aparecem nas faces do cubo? Pessoal, esse tipo de qualquer problema de planificação, a gente tem que ter tem que trabalhar muito com o visual, assim, com a mente, né? Você imaginar como é que você pega, desmonta e montaria, né, uma planificação. É porque nem isso aqui, por exemplo, ó. Eu tenho um cubo, né? Eu vou desmanchar o cubo e vou planificar o cubo. Então, no caso que a gente tem que fazer com a mente, seria o reverso. Tem o cubo planificado, aí você vai fechando as dobras até formar o cubo. Essa planificação ela é diferente dessa, mas a gente consegue visualizar. Visualizar como? Você imagina essa daqui subindo, ó, para cá para cima, né? Você tenta fazer aqui um cubo aqui, ó. Fazer um cubo. A gente tentar melhorar um pouco da visualização aqui de como ficaria o desenho, tá bom? Vou aqui simples aqui, porque eu não sei, não sou muito bom com desenho. É o seguinte, eu vou dobrar aqui essa parte da planificação e veja que quando eu faço isso, o 3 ele vai ficar acima do 1. Então, aqui no chão é como se o 1 tivesse 1 e o 3 fica aqui deitado em cima, ó, do 1, né? O 5 é essa face lateral, a face da frente, tá? Por exemplo, aqui na frente é como se fosse o 5. Ele vai ficar na frente. Aqui em cima é como se fosse o 3.
E quem que vai ficar aqui do lado? Aqui do lado você vai fechar com o 4. Ó. O 4 ele vai fechar aqui o 1. E o 4 ficaria aqui. Então não é difícil de imaginar que o 6 aqui, ó, o 6 vai fechar do outro lado com o 1 aqui, ele vai ficar tipo aqui nessa aqui. E lá atrás fica o 2, tá bom? Quando você tem um cubo assim, você tem que pensar, já que ele quer a menor soma, né? A menor soma possível, eu tenho que pegar as três faces, né, adjacentes, cuja a soma seja a menor possível. Por exemplo, se eu pegasse essa daqui, ó, 5, 3 e 4, se eu for somar essas faces, dá 3 mais 4, 7, 7 mais 5, aí daria 12, né? E se você for fazer todas essas suposições, você vai ver que tem uma face que é melhor de você pegar, né? Qual seria essa face? É justamente a 2, aqui fica o 4, né? É a 1, 2, 4. 1 mais 2 mais 4, que daria 7. 7 é a menor soma que você vai encontrar para as faces do cubo nessa planificação. Então, observe que se aqui, ó, cada cubo aparece três faces. Então, se eu organizar cada cubo de tal maneira que sempre apareça o 1, o 2 e o 4, né? Eu consigo fazer isso sempre, tá? 1, 2, 4, 4, 2 e 1 aqui embaixo, etc, etc, etc. Então, quando eu faço a soma cada cubo, ele aparece três faces sempre. Então, eu vou ter, ó, para cada cubo, três faces aparecendo, ou seja, 3 desse, 3 desse, 3 desse, 3 desse, ou seja, 3 vezes 8, 24, né? 24, ok? 24 faces do cubo. E sempre vai aparecer 1, 2 e o 4. Ou seja, como a soma de cada cubo é sempre 7, eu vou ter 8 cubos, então 8 vezes 7, que dá 56. Bom, por isso que a alternativa correta é a C de cavalo. Ok? Questão 15. Em uma escola foram criados 3 clubes distintos com 15 alunos cada. Nenhum aluno participa de 3 clubes é, nenhum aluno participa dos 3 clubes, ou seja, não participa dos 3 clubes ao mesmo tempo, né? Mas os alunos podem participar mais de um clube, ou seja, pode participar até de 2 clubes. Quantos alunos, no mínimo, participam desse clube? Aqui é uma questão de conjuntos, né? Ó. Então, aqui, ó, se eu disser que aqui é o clube, né? Clube X, aqui é o clube Y e aqui é o clube Z, a questão está dizendo que nenhum aluno participa dos 3 ao mesmo tempo. Então, aqui seria tipo um zero. Então, eu chamo aqui de A, aqui de B, aqui C, aqui D, aqui E, aqui F. Bom? Então, eu quero justamente a soma. A mais B mais C mais D mais E mais F. O menor valor para essa soma. Bom? Agora, observe o seguinte. Cada clube ele tem 15 pessoas. Ou seja, no clube X, A mais D mais F é igual a 15. No clube Y, B mais D mais E é igual a 15. No clube Z, E mais C, na verdade coloca aqui na ordem, C mais E mais F também é igual a 15. Né? Então, se eu somar aqui membro a membro, eu vou ter A mais B mais C mais D mais E mais F mais, né? O D de novo, D aparece duas vezes, mais o E aparece duas vezes, mais o F aparece duas vezes, igual a 45. Então, A mais B mais C mais D mais E mais F é igual a 45
menos, pegando essa quantidade, esse número aqui e passando para o outro lado, D mais E mais F. Ou seja, essa soma aqui, ela é mínima quando o D mais E mais F sejam máximo, ok? D mais E mais F é máximo, porque aí eu vou ter 45 menos a soma de D mais E mais F, ok? Além do mais, se eu observar de outra maneira, né? Se eu juntar aqui, fica assim, A mais B mais C mais 2D F igual 5, certo? Aqui nesse caso eu vou ter que na verdade fazer assim, ó, 2 vezes D mais E mais F igual a 45 menos A mais B mais C. Como o 2 que está multiplicando passaria dividindo, né? Se eu pegar esse 2 que está aqui e passaria dividindo, ocorre que D mais E mais F são números inteiros. Então, o 2 tem que dividir esse número. Como o 2 não divide o 45, né? O 2 não divide o 45, A mais B mais C ele não pode ser zero. Porque se A mais B mais C for zero, o 2 dividiria o 45 e daria um número inteiro, mas isso não é verdade. Ou seja, A mais B mais C, somando os três, ele é diferente de zero. E além do mais, observe que como eu quero o menor valor da soma de A mais B mais C mais D mais E mais F, né? Então, nesse caso, para o D mais E mais F ser máximo, acontece que o A mais B mais C tem que ser mínimo. Tem que ser mínimo. Tá? Porque quando eu aumento aqui, eu também aumento desse lado. Então, para compensar, esse daqui tem que ser menor possível. Ok? Então, moral da história, né? Toda essa conversa é para dizer o seguinte. Os números que eu colocar aqui na interseção tem que ser o maior valor possível, de tal maneira que eles consigam contemplar, né? A interseção consiga contemplar o 15 ou mais perto possível de 15, certo? E o que que acontece? O 15, pessoal, como ele não é um número par, é um número ímpar, 7 mais 8 é 15. Ou seja, por exemplo, se eu colocar o 8 aqui no F e colocar o 7 aqui no lugar aqui, o E, ó, 8 mais 7 é 15, ou seja, já deu certo aqui para o conjunto Z. Agora, observe ainda que se eu colocar um 7 aqui também, né, eu não posso colocar 8 porque 8 mais 8 seria 16 e já estourava aqui o X. Só que 7 mais 8 é 15 e já completa aqui o A, ou seja, aqui já fica completo. Então, ó, fica 7, 7 e 8. Mas veja que como cada conjunto tem que ter 15 elementos, para o B só falta mais um para complementar, porque 7 mais 7 é 14, mais 1, 15. Ou seja, se eu somar 7 mais 7, 14, mais aqui o 7 dá 22 e mais 1 dá 23. Então, a alternativa A é o mínimo possível. Ou seja, o mínimo possível é quando a interseção era a máxima possível. Bom, questãozinha enjoada. 12. Questãozinha bem de lógica mesmo. Ana, Cláudia, Joaquim, Pedro e Fabiana se esconderam durante uma brincadeira. Nessa brincadeira, havia exatamente duas crianças na casa da árvore, ou seja, na casa da árvore tinha duas crianças. Pedro, que nasceu em São Paulo, se escondeu com a Fabiana, beleza.
Então eu vou fazer assim, ó. Pedro está com a Fabiana, ok? Uma menina não se escondeu sozinha, beleza. Ana não estava sozinha em seu esconderijo, ou seja, isso aqui não pode ser a Ana, isso aqui é diferente da Ana. E também é diferente da Fabiana, porque a Fabiana está com o Pedro. Então, se é diferente da Fabiana e é diferente da Ana, então essa menina que se escondeu sozinha, obrigatoriamente, ela tem que ser a Cláudia, né? Então, essa menina que se escondeu sozinha, ela tem que ser a Cláudia, ok? O menino pernambucano estava na casa da árvore. Se o Pedro é de São Paulo, o único pernambucano que sobrou foi o Joaquim. Foi o Joaquim. Então ficou o menino pernambucano, o Pedro, o Joaquim já está na árvore. Joaquim já está na árvore. E sobrou para ir com ele para a casa da árvore, justamente a Ana. Tem que ser. Por quê? A Fabiana estava mais o Pedro. A Cláudia estava sozinha e sobrou só a Ana para estar com o Joaquim. Por isso que é o item C. Questãozinha bem, bem simples. Questão 13. Essa questão 13 aqui ela é braba, viu? A questãozinha assim, é nível para aluno do segundo para o terceiro ano. Tá? Aluno do primeiro ano assim, de escola regular teria muita dificuldade para resolver esse tipo de problema. É porque na escola regular, né, sem ser para a turma olímpica, a gente dá circunferência, essas coisas assim, no terceiro ano do ensino médio. Mas a questão fala o seguinte: a figura mostra três circunferências de centro O, P e Q, cada uma tangente à outra nos pontos A, B e C, como indicado. O diâmetro AD da circunferência de centro O tangencia a circunferência de centro Q em E. Pessoal, quando você tem uma coisa que tangencia, tá? Então, circunferências tangentes, por exemplo, quando você liga do centro para o ponto de tangência, sempre forma um ângulo de 90 graus. E forma um ângulo de 90 graus, ok? E, beleza. Os raios da circunferência de centro O, ou seja, a grandona, e de centro P, que é a mediana, medem, respectivamente, 1 e 2 terços. Qual é o raio da circunferência de centro Q? Então, aqui, na verdade, eu vou fazer aqui triângulos, ó. Eu tenho esse triângulo, né? Triângulo retângulo, por que ele é retângulo aqui? Porque se o AD é tangente à circunferência de centro em Q, então ela forma um ângulo de 90 graus com um raio. Então, do Q para o E, eu tenho um raio. Esse raio forma 90 graus com a reta tangente, certo? Além do mais, né, quando você tem aqui esse raio aqui, que é o que eu estou procurando, ok? Eu vou chamar ele aqui de R, ok? E quanto é que vale esse tamanho aqui de baixo? Deixa eu até fazer aqui com outra cozinha aqui do céu. Ó, visual. Aqui. R, muito, muito claro. Pronto. Eu chamo essa aqui de R, ok? E quanto é que vale o O até o E? Aqui a gente precisa analisar o seguinte, ó. Do O até o D, aqui eu tenho basicamente, como o raio da maior é 1, tenho uma unidade, certo? Então, agora, nesse caso, a gente tem que observar o seguinte. Então, pessoal, tem um bug aqui na gravação, mas resolvi aqui.
Então é o seguinte, quando você tem circunferências que elas são tangentes, os centros estão alinhados. Então, ó, aqui eu tenho a mesma reta. Aqui também é R. Observe que do O até o ponto C é o raio da maior. Então, do O até o C é 1, que é o raio da maior. Então, do O até o Q é justamente 1, você tira o R. Tá? Então, agora eu vou pegar e usar Pitágoras para encontrar esse tamanho aqui, que eu vou chamar de x. Então, por Pitágoras, eu tenho que x ao quadrado é igual a r ao quadrado, 1 menos r ao quadrado e 1 menos r ao quadrado menos r ao quadrado. Então, isso daqui dá quadrado do primeiro, etc, etc. Você resolvendo aqui, fica 1 menos 2r. Bom, simplificando aí, cortando os r ao quadrado aí. Então, x ao quadrado é 1 menos 2r, ou seja, x é igual a raiz quadrada de 1 menos 2r. Né? É o valor do x. Agora, eu vou esquecer um pouco desse desenho, apagar tudo aqui, ó. Agora eu vou analisar outro triângulo retângulo, que é esse daqui, maior. Ele também é retângulo. Eu descobri que aqui é x. E do O para... E essa medida aqui do O para o P, eu consigo encontrar ela. Como é que eu consigo encontrar essa medida? É o seguinte. Imagina do O até o A, não é 1, que é o raio da maior? E do P até o A é 2/3, que é o raio da mediana? Então, esse tamanhozinho aqui é justamente do 1 eu tirar 2/3. Ou seja, é 1/3 aqui. Esse tamanho vale 1/3. Então, esse triângulo, a base desse triângulo aqui de baixo, esse triângulo aqui, ó, essa base, é justamente 1/3 mais o x. E se você observar, do P para o B é o raio da menor, ou seja, aqui seria 2/3. E do Q para o B é o raio da menor, que é R. Então, e aqui também é R. Vou utilizar o Pitágoras de novo. Eu tenho aqui por Pitágoras, né, R mais 2/3 ao quadrado é igual a R ao quadrado mais x mais 1/3 ao quadrado. Então, resolvendo aqui, ó, fica r ao quadrado mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Mais 4r sobre 3, mais 4 sobre 9, que é o quadrado do segundo. Isso aqui é igual a r ao quadrado, mais ao x ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo, 2/3 de x, mais o quadrado do segundo. Esse r ao quadrado eu cancelo com esse r ao quadrado. Então, eu vou ter aqui 4r sobre 3. Eu vou pegar esse 4 sobre 9, né? E vou passar para o segundo membro. Se ele está positivo, ele vai passar negativo. Então, 4r sobre 3 é igual a x ao quadrado, pessoal, é 1 menos 2r. Ó. 1 menos 2r. Então, 1 menos 2r, né? Mais 2/3 de x, né? Então, 2/3. O x é raiz quadrada de 1 menos 2r, raiz quadrada de 1 menos 2r, né? Esse 4 sobre 9 vai passar subtraindo ali. Quando você vai fazer subtração, vai ficar menos 3 sobre 9, né? Só que menos 3 sobre 9 é menos 1/3, né? Então, 1/3 aqui. Ok? Então, o que é que eu vou fazer aqui agora? Eu vou pegar e vou... Para cancelar esses 3 aqui, eu vou multiplicar todo mundo por 3. Vai ficar com 4r
igual a... multiplicando isso aqui por 3, fica 3 vezes 1, 3. 3 vezes 2, 6. Aqui, quando eu multiplicar por 3 aqui vai cancelar, vai ficar só 2 vezes 1 menos 2R. Menos, quando eu multiplicar aqui por 3, fica só 1. Então, fico com 4R igual a... Aqui, como é que eu tenho 6R? Menos 6R. Quando eu passo esse menos 6R para o primeiro membro, fica com 10R. Então, eu vou colocar logo aqui 10R. 10R é igual a... eu tenho esse 3. Esse 3 aqui, esse menos 1, vai ficar 2. 2 mais 2 multiplica 1 menos 2R. Bom, agora, o espaço aqui está bem estreito, ok? Mas eu vou fazer o seguinte. Quando eu tenho esse tipo de problema aqui, a única coisa que eu consigo fazer para melhorar é levar os dois membros ao quadrado, né? Vou levar aqui os dois... Antes de eu levar os dois membros ao quadrado, eu consigo simplificar por 2. Fica com 5R igual a 1 mais 1 menos 2R. Tá? Então, eu fico com 5R. Deixa eu ver se tem aqui uma folha em branco. Então, não. 5R mais... Vou escrever aqui em cima. Ó. É 5R. Na verdade, aqui eu vou fazer o seguinte. Eu vou isolar essa raiz. Vai ficar com raiz de 1 menos 2R igual a 5R menos 1. 5R menos 1. Bom, vou abrir uma tela aqui em branco aqui. Raiz de 1 menos 2R. Eu lembro aqui. Raiz de 1 menos 2R igual a 5R menos 1. Então, tem raiz de 1 menos 2R igual a 5R menos 1. Eu vou fazer o quê? Para eliminar essa raiz, eu vou levar os dois lados ao quadrado. Quadrado, ao quadrado. Esse quadrado aqui vai cancelar com esse aqui, né? Vai ficar 1 menos 2R igual a quadrado do primeiro menos 2 vezes o primeiro pelo segundo mais o quadrado do segundo. Esse 1 eu corto com esse 1. Como o raio obrigatoriamente não é zero, como eu vou ficar menos 2R igual a 25R ao quadrado menos 10R, eu posso cortar todos esses R aqui, ó. Aí eu fico com 25R é igual a 10 menos 2. Ou seja, R é igual a 10 menos 2 é 8. 8 dividido para 25. Então, esse 8 dividido para 25 é justamente o item D de Deus. É uma questão assim bem que você precisa fazer de muito algebrismo, tá? Não era uma questão fácil, muito pelo contrário. E o aluno só conseguiria resolver se ele soubesse dessas situações, que reta tangente a círculo forma um ângulo de 90 graus e que circunferências tangentes sempre têm os centros alinhados, tá? Se não soubesse isso, ficaria, eu acho que impossível de resolver. Questão 14. Os 9 pontos da figura estão igualmente espaçados na circunferência. Maria quer pintar alguns desses pontos de tal forma que não existam triângulos equiláteros. O que é um triângulo equilátero? São triângulos equiláteros, são triângulos que possuem todos os lados iguais, de mesma medida, tá? Então ela quer pintar as bolinhas de tal maneira que os vértices dos triângulos não sejam de triângulo equilátero, não estejam todos pintados, aliás. Qual é o maior número de pontos que ela pode pintar? Pessoal, é o seguinte. Para um triângulo ser equilátero, ele tem que ter todos os lados iguais. Se ele tem todos os lados iguais, todos os seus ângulos internos também têm que ser iguais. Ou seja, se eu imaginar aqui, por exemplo, se eu quiser pegar esse ponto, né,
e esse ponto aqui, ficou 2 pontos em branco entre eles, ok? Para mim pegar outro ponto aqui, de tal maneira, para mim formar um triângulo equilátero, tem que ser de tal maneira que entre um vértice e o outro vértice tenha sempre 2 pontos em branco. Pronto, aqui, ó. Isso aqui eu formo um triângulo equilátero. Professor, como é que eu sei que esse triângulo é equilátero? Eu sei que esse triângulo aqui ele se torna equilátero pelo fato de que esse arco aqui, ó, ele está vendo, né, esse tamanho, né, que é o espaço entre 4 pontos. Esse ângulo ali, ele é igual a esse. Por que que eu sei que ele é igual a esse? Porque esse ângulo ele está percorrendo o espaço entre 4 pontos da circunferência. Igualmente, esse ângulo está percorrendo 4 pontos entre a circunferência. Ou seja, para um triângulo ser equilátero, os ângulos têm que percorrer a mesma porção da circunferência. Então não fica difícil de você observar que você tem apenas 3 possíveis triângulos equiláteros. Ó. Esses 3 triângulos equiláteros aí são os possíveis. Tá? Os possíveis que você consegue montar nesse círculo. Tá? Então, observe o seguinte, se eu pintar, já que ele está dizendo que ele quer o maior número de pontos possíveis, se eu pintar os 8 pontos, né? Por exemplo, se eu pintar 8 pontos e deixei só esse em branco, eu tenho vários triângulos, eu tenho 2 triângulos equilaterais aí formados, ó, o preto e o vermelho. Eu só livro o amarelo, então 8 pontos é impossível você não pintar triângulos equiláteros com que os vértices não sejam todos pintados. Com 7 pontos, né? Com 7 pontos, se aqui eu tenho 9 pontos e eu vou deixar 2 em branco, né? 2 em branco. Suponha que se eu deixar 2 em branco, observe que eu só consigo atingir no máximo vértice de 2 triângulos equiláteros, né? Porque já que eu quero fazer triângulos equiláteros que não possuam todos os vértices pintados, eu tenho que, no mínimo, pegar um vértice de cada triângulo equilátero. Então, se eu deixar apenas 2 em branco, obrigatoriamente tem um dos triângulos equiláteros que possui os 3 vértices pintados. Então, ó, com 7 vértices pintados é impossível. Tá? Com seis é possível. Com 6 com 6 pintados, significa que ela deixou 3 em branco. Okay? Se ela deixou 3 em branco, por exemplo, eu posso deixar esse e esse em branco. E ela não vai conseguir montar aqui nenhum triângulo, né, equilátero. Porque, ó, veja que se eu deixar esses 3 aqui em branco, né, os outros 6 que ficaram aqui, eu não consigo de nenhuma maneira formar triângulos equiláteros, porque eu necessariamente precisaria desses 3 pontinhos aqui pintado para que todos os vértices estivessem pintados. Então é uma questão assim de muito raciocínio e você ter essa ideia do que é triângulos equiláteros, tá bom? Então, por isso que é a alternativa C. Questão 15 é uma questão fácil essa aqui. Priscila escreveu um número em cada um dos círculos vazios da figura, de modo que a soma dos 4 números ficou igual à soma dos 3 números ligados na linha vertical e igual à soma dos 3 números ligados na linha horizontal. Ou seja, você vai colocar os números aqui A, B, C e D. E quando você soma os 4, é igual a soma aqui na horizontal, igual a soma aqui na vertical. Aí ele pergunta qual é a soma dos 4 números. É uma questão seguinte, ó. Se você tem que a soma dos 4 números A mais B mais C mais D é igual a essa soma na horizontal, ou seja, é igual a mais 2020 mais C,
Esse A eu corto com esse A, esse C eu corto com esse C aqui. Aí eu fico que B mais D é 2020. Analogamente, A mais B mais C mais D é igual à soma na vertical, que é B mais 2020 mais D. O B eu corto com B, o D eu corto com D, e fico que A mais C é igual a 2020. Então, basta você somar essa igualdade com essa igualdade. Você tem justamente membro a membro, né? O primeiro membro com o primeiro membro, fico com A mais B mais C mais D. 2020 mais 2020 dá 4040. Por isso que é a alternativa C de Cristo. Tá bom? Questão 16. A figura abaixo mostra um tabuleiro 5x5 formado por 25 quadrados pretos ou brancos. Observe que esse tabuleiro não se altera quando girado em 90 graus. Quantos tabuleiros 5x5 formados por quadrados pretos ou brancos não se alteram quando girado em 90 graus? Uma questãozinha assim que você tem. Eles têm que ser figuras simétricas em relação a uma rotação, tá? Então, como eu vou fazer aqui uma rotação aqui, suponho que eu tenho aqui esse eixo de rotação, esse eixo aqui de rotação, é como se fosse o x e o y. Então, eu tenho, pessoal, que em cada quadrante, eles sejam iguais, tá? Eles têm que ser iguais. Por quê? Porque se esse quadrante, como eu vou girar ele 90 graus, ele vai vir para cá. Esse quadrante, ele vai vir para cá. E esse quadrante, ele vai vir para cá. E esse quadrante vai vir para cá. Então, eu tenho que ter esses quadrantes iguais. Então, se você observasse isso, ficava show de bola. Ó. Observe esse quadrante, na verdade, esse retângulo. Quando eu giro ele de 90 graus, ó, ele vem para cá. Ó. Observe aí que faz a superposição, né, desse em cima desse. Ó. Agora eu vou pegar esse daqui, ó, quando eu giro 90 graus, ó, ele deita para cá, ele fica assim, ó. E quando eu giro 90 graus, esse daqui, ó, ele sobe para cá, ele fica assim, ó. Bom? E qual é o único que não se altera? O único que não se altera, quando você pode girar isso aí quantas vezes você quiser, é esse aqui do meio. Esse do meio aqui, ele não se altera. Do meio. Moral da história. De quantas maneiras você pode pintar esse quadrado de tal maneira que quando você gira, eles não se alteram? Basicamente, eu tenho que esse daqui vai ser igual a esse daqui, que é igual a esse daqui, que é igual a esse daqui, ó. Você vai ter que esse preto aqui se torna esse preto, né? Se torna esse preto, que se torna esse preto aqui, ó. Então, quando você for fazer essa contagem, você observa que basta você analisar apenas um retângulo desse. Ó. A cor que você escolher para esse, quando você escolheu uma cor para esse, você escolheu a cor desse, você escolheu a cor desse, você escolheu a cor desse obrigatoriamente. Quando você escolhe a cor desse, você escolheu a desse, etc. Quando escolhe desse, quando você escolhe a cor de cada um desses retângulos, desses quadradinhos aí, você fixou a cor dos outros. Como ele pode ser pintado apenas de preto ou branco, eu tenho duas opções para essa cor, duas opções de cores para esse quadrado, duas para esse, duas para esse, duas para esse, duas para esse, duas para esse. E para esse pro do meio, professor, duas também. Ele pode ser preto ou branco. Então, pelo princípio multiplicativo, né? Então, eu tenho 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Eu tenho 6 aí, ó. Vezes 2 vezes 2. Na verdade, é 7, né? 3, 6 vezes 7. Ou seja, 2 elevado a 7, que é igual a 128. Então, tem 128 maneiras de pintar aqui de pintar esse quadrado aí de tal maneira que eles sempre sejam simétricos em relação a uma rotação de 90 graus. Beleza? Questão 17. 5 jogadores disputam um torneio de tênis
de mesa, de modo que cada jogador enfrenta todos os outros exatamente uma vez. Olha, pessoal, se tem 5 jogadores, se eu sou um dos 5 jogadores, eu vou jogar 4 vezes. Não é assim? Porque eu não vou jogar contra eu mesmo. Então tem 5 jogadores, então cada jogador ele vai jogar quantas vezes? 4 vezes. Cada jogador joga 4 vezes. Nessas partidas não há empate e cada partida os dois jogadores têm a mesma probabilidade de vencer. Então suponha que eu sou um dos, tem uma pessoa específica lá, né? Tem o jogador, vou dizer assim, tem o jogador A, tem o jogador B, tem o jogador C, jogador D e o jogador E. Eu vou, como cada um vai jogar 4 partidas, ó, é, qual é a probabilidade do jogador A ganhar a primeira partida? Vou analisar só o A. A probabilidade de ele ganhar a primeira partida é 1/2, né? Por quê? Porque a probabilidade dele ganhar e dele perder é a mesma, então é 1/2. A probabilidade dele ganhar a segunda partida é 1/2, dele ganhar a terceira partida é 1/2 e dele ganhar a quarta partida é 1/2. Ou seja, a probabilidade dele ganhar as 4 partidas é 1 vezes 2, é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 dá 1, 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 dá 16. Então a probabilidade de um jogador ganhar todas as partidas é 1/16. Como eu quero que a probabilidade de algum jogador vencer todas as partidas, pode ser o A, ou pode ser o B, ou pode ser o C, ou pode ser o D, ou pode ser o E. Ou seja, probabilidade da união, você soma as probabilidades. Então é 1/2 mais 1/2, ou 1/16, mais 1/16, mais 1/16, mais 1/16, mais 1/16, que dá 5/16, que é justamente a alternativa C de Cristo, tá? Vamos lá, questão 18. Ou questão chata. Agora, essa questão aqui, assim, é, você pode fazer por tentativa, mas essa questão aqui é um tipo de questão de que em matemática a gente parece mais questão de teoria dos números ou coisa assim do tipo, né? Questões sobre múltiplo. Então, diz o seguinte: sejam A e B números inteiros positivos tais que A mais 2 é múltiplo de B e B mais 2 é múltiplo de A. Qual é o maior valor possível para A mais B? Aqui, pessoal, vocês podem fazer por tentativa, não tem problema. Você pegar os números e ir descrevendo 1 mais 2, 2 mais 2, 3 mais 2. Aí você vai ver que a alternativa, qual é a soma máxima possível, tá? Mas agora eu vou tentar resolver essa questão aqui da maneira, digamos assim, mais matemática, né? Mais matemática, já que é uma prova olímpica, então tem coisas que em provas olímpicas não é fácil, não tem para onde correr. É o seguinte, A mais 2 é múltiplo de B. Ou seja, o B ele é menor ou igual que A mais 2. Porque o número ele não pode ser, um número não pode ser maior do que um seu múltiplo, né? Além do zero, né? Porque como eles são inteiros positivos, o A e o B ele não é zero. Então o B ele é menor ou igual que A mais 2, porque o A mais 2 é um múltiplo do B, tá bom? Então é como se o A mais 2 fosse o B vezes algum número. Como o B mais 2 é múltiplo de A, significa que o A é menor ou igual que B mais 2, certo? Então quando você fizer assim, se eu fizer é, B menos A, se eu fizer B menos A, fica assim, ó, B menos A é menor ou igual que 2. E aqui, se eu fizer B menos A, eu tenho que menos 2 é menor ou igual que B menos A. Ou seja, se você ver bem aqui, ó, menos 2 é menor ou igual que B tá? E é menor ou igual que 2. Ou seja, pessoal, a diferença entre B e A está entre menos 2 e 2, certo? Então poderia ser menos 2 menos 1
Então, a diferença entre A e B pode ser nos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Bom? Então, eu vou analisar aqui primeiro os positivos. Aí depois eu vou contar um negocinho para vocês, assim, legal. Se a B menos A for igual a zero, a diferença dele for zero, significa que o B é igual ao A. Bom? Então, se o B é igual ao A, e além disso, o A mais 2 é múltiplo de B, então A mais 2 é múltiplo de A. Então, ó, A mais 2 é múltiplo de A. Então, se é múltiplo do A, então é K vezes o A. Múltiplo do A. O que é que acontece nesse caso? Acontece que quando você pega o K é um número inteiro. Então, se eu pegar o A e passar dividindo, ó, fica o A sobre A mais 2 sobre A igual a K. Como o A divide A, ok, dá 1. Necessariamente, como o K é um número inteiro, o A tem que dividir o 2. E não, se o A divide 2, então o A, como ele é positivo, o A ele pode ser 1 ou o A ele pode ser 2. Então, nesse caso aqui, o B pode ser 1, porque o A é igual ao B. E nesse caso aqui, o B ele pode ser 2. Bom? Então, eu teria 1 mais 1 ou 2 mais 2, né? Seria a soma deles. Ok? Primeiro, isso aqui é o primeiro caso. O segundo caso é quando a diferença deles é igual a 1. Então, B menos A é igual a 1. Ou seja, o B é igual a A mais 1. Certo? Então, olha aqui o que é que eu consigo fazer. Quando eu somo 1, né? Quando eu somo aqui 1 em cada membro, fica assim, B mais 1 é igual a A mais 2. Somei 1 aqui desse lado e somei 1 desse lado. Ó. Então, o que é A mais 2? A mais 2 é um múltiplo de B. Então, A mais 2 é um múltiplo de B, ou seja, é tipo um Q vezes um B. Então, fica novamente aqui, fica que quando eu pego fico com B mais 1 é igual a um Q vezes B. Se eu pegar o B e passar dividindo aqui, o B divide o B, e o B tem que dividir o 1, porque o Q é um número inteiro. Só que para o B dividir 1, significa que o B, como ele é positivo, né, tem que ser igual a 1. Se o B for igual a 1, né, significa que o A mais 1 é igual a 1. A mais 1 é igual a 1. Né? Ou seja, o A tem que ser zero. Isso é impossível, porque o A e B são números inteiros positivos. Então, esse caso aqui é um caso impossível. Impossível. Tá? Vou fazer aqui o terceiro caso aqui. Terceiro caso é quando a diferença é justamente 2, ou seja, B menos A é igual a 2. É igual a 2. Nesse caso, eu vou pegar só o A e vou passar para o outro lado. Fica B igual a A mais 2. Né? Então, B é igual a A mais 2. Certo? Só que, como B é igual a A mais 2, né? Eu tenho que B mais 2 é igual a A mais 2 mais 2. Ou seja, eu somei 2 em cada membro. Ou seja, B mais 2 é igual a A mais 4. Tá? Só que B mais 2 é um múltiplo de A. Ou seja, isso aqui é tipo um M vezes o A, igual a A mais 4. Passando o A dividindo, fica aqui o M, que é um número inteiro, é A dividido por A mais 4 dividido por A. Nesse caso, o A ele tem que dividir o 4. Por quê? Porque o M é um número inteiro. E o A divide A, que é 1. Né? Então, o A tem que dividir o 4. Se o A divide o 4, então o A ele pode ser 1, 2 ou o próprio 4. Né?
Bom, se o A é 1, né, eu vou colocar aqui. Se o A for 1, quanto equivale o B? O B ele é A mais 2, então o B valeria 3. Se o A for 2, o B é 2 mais 2, que é 4. E se o A for igual a 4, o B é 2 mais 4, que é 6. Né? Ok? Então, até o momento, a maior soma que eu tenho é quando A é 4 e quando B é 6, que daria 10. Então, até o momento, a maior soma seria 10. Agora, observe o seguinte, pessoal. É que quando a diferença, o que eu queria falar para vocês é que quando a diferença é negativa, se resume com a diferença ser positiva. Apenas inverte os valores do A. Por exemplo, olha aqui, ó, olha aqui comigo. Se B menos A for igual a menos 2, né? Isso aqui é a mesma coisa de eu dizer que B, né, é igual a A menos 2, ou seja, que B mais 2 é igual a A. Somei aqui, ó, 2 em ambos os membros, né? Na verdade, eu posso vir aqui, daqui direto, né? Colocar aqui o A para esse lado. Posso vir aqui direto, ó, e posso colocar o A para esse lado e o menos 2 para cá. Aí já fica direto que o A é igual a B mais 2. Só que o caso A igual a B mais 2, né? É como se fosse, deixa eu ver aqui o caso, é como se fosse o terceiro caso, só que com as letras invertidas. O outro caso, né? Ou seja, o maior valor seria os mesmos valores, só que o valor do A seria o valor do B em relação ao terceiro caso. E o outro caso é que quando B menos A é igual a menos 1, é a mesma coisa que B mais 1 igual a A, que é justamente o segundo caso, que é o caso impossível apenas com os valores do A e B trocados. Ou seja, o maior valor para essa soma é justamente quando ou A ou B, não importa, né? Um é 4 e o outro é 6. Bom? Então, por isso que a soma dá 10 é a alternativa D. É uma questão assim que você poderia tentar fazer por tentativas, né? E observar que 14 não daria, que não daria certo 14. Mas matematicamente você resolve ela desse jeito aí. É uma questão assim que se não tivesse alternativa para você marcar, né? Você teria que fazer essa conta aí. Muito bonita ela. Gostei. Questão 19. É, o, é outra questãozinha enjoada, essa daqui. Não que seja difícil, é porque tem muita conta, eu acho. O retângulo ABCD é formado pelos triângulos ABP, CQB, etc, etc. As áreas dos triângulos, etc, etc, são respectivamente esses daí. Eu não estou lendo aqui os triângulos, porque eu já sei, ó, esse triângulo aqui vale 6, tem área 6, tem área 2 e tem área 5. Qual é a área do triângulo APQ? Ou seja, qual é a área desse triângulo aqui que está pintada aqui no meio desse retângulo? Então aqui eu vou utilizar muito a álgebra, né? Ó. É o seguinte, ó. Primeira coisa, tem que dar nome aos bois. Eu vou dizer que esse lado aqui é o x. Eu vou dizer que esse lado aqui é o y do retângulo, né? Como a área, esse triângulo aqui é um retângulo, então esses ângulos aqui dos cantos são retos, tá? Então, esse triângulo é o triângulo retângulo. Então, já que a área é 6, se eu chamar isso aqui esse tamanhozinho aqui de a área 6 é base vezes altura dividido por 2 é 6. Ou seja, y vezes a base vezes altura dividido por 2 é 6. Ou seja, y vezes a é igual a 12. Ou seja, o a é 12 sobre y. Então, aqui, esse tamanho aqui é 12 sobre y. Se esse tamanho todinho aqui é x, e se esse tamanhozinho aqui é 12 sobre y, e esse todo é x, se eu pegar o x e tirar o 12 sobre y, fica com esse tamanho de baixo. Então, aqui é x menos 12 sobre y, tá? Como a área desse triângulo aqui
é 5. Então, se essa base aqui eu chamar de B, base vezes a altura, dividido por 2 é 5. Ou seja, B vezes x menos 12 sobre y dividido por 2, base vezes altura dividido por 2 é igual a 5. Ou seja, o B é igual a 2 vezes 5, 10. 10. E esse daqui que está multiplicando vai passar dividindo. Fica x menos 12 sobre y. É, eu acho que seria melhor eu fazer encontrar esse B aqui. Deixa eu ver se seria melhor se fosse encontrar esse B. Esse B aqui tá dando uma coisa aqui meio estranha. Não tô gostando muito, não. Deixa eu ver aqui. Base vezes a altura dividido por 2 é igual a 2, ou seja, isso aqui é igual a 4. Então, olha, fica muito melhor isso aqui. Então, B é igual a 4 sobre x. Fica muito melhor. Então, eu vou pegar e vou apagar esse B aqui. Pessoal, eu estou resolvendo essa prova aqui junto com vocês aqui no vídeo, tá? Ainda não tinha resolvido essas questões. Algumas eu tinha visto, tá? Mas essa daqui eu ainda não tinha resolvido. Eu estou vendo aqui agora com vocês. Então, é melhor utilizar esse B aqui, né? Que essa base aqui vai ser 4 sobre x. Então, se aqui é 4 sobre x e esse tamanho do D até o C é y, então aqui é y menos 4 sobre x. Bom? Ok? Bom, aqui o que é que eu vou fazer? A área desse triângulo aqui é 5, né? Então, essa base vezes essa altura dividido por 2 é 5. Ou seja, y menos 4 sobre x vezes a altura, que é x menos 12 sobre y. Já que eu vou dividir por 2, que vai ser igual a 5, então é a mesma coisa que eu fazer 2 vezes 5, que é 10. Aqui vai ser 10. Eu tenho aqui esses denominadores aqui. Vou multiplicar aqui, ó. Vou multiplicar os dois lados aqui por xy, para cancelar aqui esses denominadores. Então, aqui vai ficar com... Se eu multiplicar desse lado por x vezes y e esse lado aqui x vezes y, tá? Bom, eu vou ter... Não, antes de eu fazer dessa multiplicação, para mim eliminar o denominador, eu vou resolver aqui, ó, ficar com xy menos 4 sobre x vezes, né? Xy menos 12 sobre y igual a 10. Então, eu vou pegar, né? Vou fazer aqui essa distributiva aqui, né? Ó, fica com xy ao quadrado. Aqui eu vou ter 12, menos 12 e menos 4 dá menos 16 xy. Menos com menos é mais. 4 vezes 12 dá 48. Esse x vezes esse y vai passar multiplicando aqui o 10, vai ficar 10 vezes y. Então, vai ficar com x vezes y ao quadrado. Esse 10xy vai passar para esse lado, vai ficar com... tá positivo, passa negativo, fica menos 26 vezes y mais 48 igual a zero. Isso aqui é uma equação do segundo grau, né? É uma equação de segundo grau no qual a variável vai ser xy, tá? Então, ó, eu vou substituir... E o que é o xy? O xy, pessoal, observe que é justamente x vezes y é a área do retângulo. Então, aqui vai ser a área ao quadrado menos 26 vezes a área mais 48 é igual a zero. Será que dá para fazer dá para fazer essas raízes aí por soma e produto das raízes? A soma, lembra que a soma das raízes é menos b sobre a, né? Então, menos b sobre a dá
O A aqui é como se fosse 1, né? O Azinho da equação de segundo grau. Então, a soma das raízes, ou seja, a raiz 1 mais a raiz 2 seria igual a 26. E o produto das raízes, R1 vezes R2, dá igual a 48. Deixa eu ver, deixa eu ver aqui um número que se eu multiplicar dá 48, se eu somar dá 26. O 2 e o 24, né, ó? Se o R1 for igual a 2 e o R2 for igual a 24, então, ó, 2 mais 24, que seriam as somas das 26, e 2 vezes 24 é 48. Então, fechou. Só que observa que a área do retângulo, obviamente, não é 2, né? Vai ser 24, né? Porque a área do retângulo é maior do que a área desses triângulos aqui, né? Então, a área do retângulo é 24. Então, a área do triângulo pintado é justamente 24 menos a soma das áreas dos triângulos menores, né? Eu somar aqui os triângulos menores dá 11, 12, 11, 12, 13, né? Então, aqui dá 11. Então, por isso que a alternativa correta é o item E. Então, a área desse triângulozinho aqui é 11. Então, eu vejo que nem precisou eu fazer delta e Bhaskara, tá? Só fiz utilizar a soma e o produto das raízes de uma equação de segundo grau, né? Lembra que esse método ele é muito bom quando as raízes elas são inteiras, tá? Quando não são inteiras, aí babou. Ok? Então, a nossa última questão é dois reservatórios ligados por um fino tubo em sua parte inferior contém o mesmo volume de água com diferentes alturas, conforme mostrado na figura 1. Abrindo-se, então, aqui eu tenho uma torneira, né? Aí eu vou abrir a torneira e a água vai escorrer desse tubo aqui para esse aqui. Aí tá, a questão diz, né, que a altura da água vai ser igual. Aí ele está perguntando qual é o valor da altura H em centímetros. Dá alguém equilíbrio, ou seja, qual é o valor desse H aqui, né? Observe o seguinte, é, aqui é Y, né? E aqui é X. Então aqui a altura desse primeiro aqui é H mais X. Isso. E a altura desse daqui anterior aqui é o H, ó. É o H eu tirando o Y, né? Aqui, essa altura aqui é H tirando o Y. Tirando o Y. A menos Y. E o volume de um cilindro, nesse caso aí, o volume, para quem não se lembra, que é a área da base vezes a altura, tá? Então, eu vou chamar... os volumes são iguais, né? Na figura 1, os volumes são iguais. Eu tenho duas áreas da base, né? Então, eu vou ter a seguinte, ó. Nessa figura aqui, eu tenho que o volume é igual a esse, né? Então, eu vou ter que... vou chamar aqui de área 1, né? E aqui é área 2. Área da base. É a área da base vezes a altura é igual a área da base vezes essa nova altura aqui, que é H menos... Aqui, veja que eu tenho aqui na figura 2, né? As alturas estão em equilíbrio, né? Ou seja, a soma do volume desse com esse aqui, eles se mantém aqui, ó. Ou seja, a partir dessa figura 2, eu tenho assim, ó, a área da base vezes a altura, né? Que é o volume da figura 2, né? Desse menor, né? Mais a área 1, né? Mais a área da base do maior, mais grosso, vezes a altura, né? É igual a essa soma aqui é igual a essa soma de volumes, tá? Porque se mantém sempre constante o volume. O que aconteceu foi que a água passou de um para o outro, mas não se perdeu água, tá? Então o volume se manteve no total, né? Então seria área
1 vezes H mais X, mais área 2, H menos Y. Então, você pode fazer aqui a distributiva, ó, fica A1 vezes H mais 2 vezes H igual A1 vezes H mais X vezes A1 mais A2 vezes H vezes menos, aliás, né? Menos A2 vezes Y. Ó, A1 vezes H tem aqui e tem aqui. A2 vezes H e tem aqui. Então, eu tenho que A1 vezes X é igual, tá negativo, então passa para o outro lado positivo. Então, A2 vezes Y, né? Que é justamente esses volumes que oscilou, ok? Então, o que é que eu vou fazer? Eu tenho duas igualdades. Eu tenho essa daí e tenho essa daqui, ó. A1 vezes H mais X é igual a A2 vezes H menos Y. Então, eu vou pegar e vou fazer a divisão das igualdades membro a membro. Eu vou pegar essa e dividir por esse lado, vou pegar esse e dividir por esse lado. Porque já que os lados são iguais, então a igualdade vai se manter. Então, vai ficar com A1 vezes H mais X. E eu vou fazer isso para justamente cancelar os valores das áreas, tá? A1 vezes X é igual a A2 vezes H menos Y dividido por A2 vezes Y. Corto o A2 com A2, corto o A1 com A1. Aqui a gente vai ficar com H mais X sobre X é igual a H menos Y sobre Y. Vou pegar e trazer aqui para cima para encerrar. Isso aqui está terminando já. Tá dividindo, passa multiplicando. Fica HY mais XY é igual a HX menos XY. Então, vou isolar os H, né? Colocar aqui. Na verdade, eu vou passar isso aqui para o segundo membro, né? HX menos HY é igual a 2xy. Coloco o H em evidência, x menos y igual a 2y. Está multiplicando, passa dividindo. Então, o H vai ser justamente 2xy sobre x menos y, que é justamente o item E de elefante. Certo? Então, essa foi a nossa resolução da questões da UBMAP, tá? Às vezes é um pouco acelerado, o vídeo ficou até quase 2 horas de vídeo, mas é porque prova de Olimpíada, né, explicando, é assim mesmo. Eu espero que tenha ajudado aí. Alguma dúvida de vocês em relação à resolução das questões, pode colocar no comentário que eu posso estar comentando depois aí, tá bom? Então, tudo de bom para vocês e bons estudos. Preparem-se para a segunda fase, ok? Tchau, tchau!